Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã de Nova York banhava as grandes janelas do Tribunal Federal. Lá dentro, os murmúrios de advogados e repórteres se misturavam ao rangido dos bancos de madeira polida. Jackson Mitchell, o milionário arrogante conhecido por sua presunção e desdém, cruzou o corredor com um sorriso presunçoso. Cada passo parecia dizer, estou acima de todos os outros. Ele vestia um terno impecavelmente alinhado, sapatos reluzentes e um relógio que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Mas não era sua aparência que inspirava respeito, era sua reputação. Uma reputação de riqueza, poder e impunidade. Hoje ele estava ali por um motivo simples, humilhar a juíza Angela Carter. Uma mulher negra, respeitada e temida no mundo jurídico, conhecida por seu rigor e integridade. Para Jackson, ela representava um alvo ideal, uma figura de autoridade que ele acreditava poder menosprezar impunemente. Ele se acomodou, cruzou as pernas e lançou ao juiz um sorriso desdenhoso. Você vai ver, essa mulher se perturba facilmente, murmurou para seu advogado. Mas Angela, sentada com postura impecável, o encarou calmamente. Sem dizer uma palavra, apenas com um olhar repleto de certeza e poder silencioso. A juíza, como o tribunal a chamava respeitosamente, jamais se deixava intimidar. Ela sabia ler as pessoas, antecipar suas intenções e, acima de tudo, nunca se deixava influenciar por riqueza ou poder. Jackson desconhecia que ela conhecia cada um de seus arquivos financeiros, seus negócios obscuros e seus segredos mais bem guardados. Quando o julgamento começou, Jackson abriu a boca com confiança. Suas palavras foram incisivas, condescendentes, como se ele estivesse dominando o tribunal. Meritíssimo, não entendo como o senhor pode tomar decisões tão medíocres. Angela não respondeu imediatamente. Seu silêncio pairou pesado na sala. Então, calmamente, com voz clara e autoritária, ela disse: Senhor Mitchell, antes de criticar o sistema judicial, certifique-se de que seus próprios assuntos estejam em ordem. Naquele instante, Jackson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele achava que tinha a situação no controle, mas uma onda de inquietação começava a se insinuar. Os murmúrios na sala ficaram mais altos, e olhares curiosos e intrigados se voltaram para ele. O que Jackson ainda não sabia era que aquele momento marcaria o início de sua ruína. Sua arrogância, essa confiança cega em sua superioridade, estava prestes a se chocar com a justiça mais fria e implacável. E a juíza Angela Carter estava prestes a fazê-lo entender, de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado, que riqueza e poder nunca são suficientes para humilhar alguém que possui integridade e autocontrole. O tribunal, em silêncio, aguardava o primeiro golpe, e ninguém, nem mesmo Jackson, poderia prever a humilhação e a lição de karma que o aguardavam. O tribunal estava lotado. Jornalistas, advogados e funcionários observavam cada movimento de Jackson Mitchell com uma mistura de curiosidade e ceticismo. O ar estava carregado de expectativa, como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Jackson, confiante em si mesmo, levantou-se quando seu nome foi chamado. Ajeitou a gravata, cruzou os braços e fixou o olhar na juíza Angela Carter. Seu sorriso arrogante denunciava seus pensamentos. Ela ainda não sabe com quem está lidando. Vossa Excelência, começou ele com um tom condescendente, devo dizer que algumas de suas decisões recentes me deixaram perplexo. Angela olhou para ele calmamente, colocando as mãos sobre a mesa à sua frente. Nenhuma palavra, apenas um silêncio pesado. Então ela respondeu com a voz clara e firme. Senhor Mitchell, estou ouvindo. Mas aconselho o senhor a falar com precisão e a apresentar seus argumentos com o mesmo rigor que exige dos outros. Jackson sentiu sua irritação aumentar. Ele havia preparado seu discurso por semanas, pensando que cada frase seria um golpe de mestre para humilhar o juiz. Com todo o respeito, Vossa Excelência, continuou ele, é difícil entender como o senhor pode tomar decisões tão questionáveis. Naquele instante, Angela fez um gesto discreto em direção à sua assistente. Alguns segundos depois, uma pasta foi colocada à sua frente. Os murmúrios na sala aumentaram. Todos os olhares se voltaram para Jackson, intrigados. Angela, impassível, declarou. Senhor Mitchell, parece que este tribunal deve primeiro examinar seus próprios assuntos. Suas transações financeiras recentes apresentam irregularidades que justificam uma investigação minuciosa. Jackson sentiu seu sorriso congelar. Seu coração batia mais rápido. Ele gaguejou algumas palavras, tentando recuperar a compostura. Eu acho que deve haver algum engano. Mas Angela, com calma e autoridade, prosseguiu.
Não há engano, Sr. Mitchell. A documentação está completa e é verificável. Se desejar contestar esses fatos, poderá fazê-lo, mas aconselho-o a não subestimar o rigor deste tribunal. Um silêncio pesado e opressivo se instalou. Os murmúrios dos jornalistas recomeçaram, e Jackson sentiu pela primeira vez uma sensação que jamais conhecera: humilhação. E era pública. Naquele instante, ele compreendeu que sua arrogância era inútil. Sua riqueza, seu poder, sua reputação. Nada disso o protegeria de uma mulher que personificava integridade e justiça. A juíza Angela Carter não apenas frustrara sua tentativa de humilhação, como inverter os papéis, colocando ele próprio na berlinda. Naquele exato momento, Jackson Mitchell compreendeu que aquele dia marcaria o início de sua queda, e que cada palavra que proferisse dali em diante seria examinada, analisada e usada contra ele. A aula mal tinha começado. O julgamento mal havia começado quando a tensão no tribunal se tornou palpável. Cada gesto de Jackson Mitchell era analisado minuciosamente, cada palavra pesada. As câmeras dos jornalistas presentes capturavam suas reações, como se soubessem que aquele momento seria transmitido para toda a cidade. Jackson, ainda confiante em sua superioridade, tentou retomar o controle. Excelência, reitero que essas acusações são infundadas. Angela Carter, impassível, ergueu a mão para interromper seu discurso inflamado. Sr. Mitchell, seus documentos não deixam margem para dúvidas. As evidências são claras e verificáveis. Aconselho o senhor a responder honestamente, em vez de insistir em sua suposta inocência. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas sacaram seus celulares e câmeras. Alguns sorriram, outros anotaram freneticamente. Jackson sentiu o rosto endurecer. Sua confiança estava visivelmente se desfazendo. Então, Angela prosseguiu com a voz mais incisiva desta vez. Sr. Mitchell, seus parceiros financeiros já foram informados da situação. Alguns já começaram a se retirar de seus projetos. O público logo ficará sabendo disso. Jackson sentiu um suor frio percorrer suas costas. Suas mãos, que estavam perfeitamente móveis, começaram a tremer levemente. Todo o ambiente pareceu prender a respiração. Ele percebeu pela primeira vez que seu poder e sua riqueza não eram escudos infalíveis. Do lado de fora do tribunal, jornalistas começaram a publicar as primeiras imagens e reportagens. As manchetes choveram como um trovão. Milionário arrogante confrontado com a justiça que ele desprezado. Jackson Mitchell, fraude e arrogância explodem em tribunal. A juíza Angela Carter transforma a humilhação em vingança. O empresário rico. Jackson sentiu seu mundo desmoronar. Seus parceiros financeiros ligavam para se distanciar dele. Seus colaboradores estavam hesitantes e até mesmo sua reputação pessoal começava a ser destruída por artigos e publicações virais. Na sala, Angela Carter encerrou a sessão com um olhar frio, porém injusto. Sr. Mitchell, que esta audiência sirva de lição para o senhor. O poder não se mede pela sua riqueza ou posição social. Ele se mede pelas suas ações e pela sua integridade. Jackson ficou sentado, atônito, observando o juiz se afastar. A humilhação não era mais apenas pessoal, era pública, total e irreversível. Sua arrogância lhe provocou uma lição de justiça que ele jamais esqueceria. Ao chegar em casa naquela noite, ele encontrou suas notificações inundadas de notícias sobre seu julgamento. As redes sociais fervilhavam, e mensagens de zombaria e críticas choviam. Pela primeira vez, Jackson Mitchell entendeu que o karma não era um mito, era uma realidade que acabará de lhe atingir em cheio. Nos dias que se seguiram, Jackson Mitchell descobriu a verdadeira dimensão da sua derrota. O que começara como uma humilhação pública no tribunal estava se transformando numa avalanche de consequências. Suas contas bancárias foram bloqueadas, seus sócios romperam todos os laços com ele e seus projetos comerciais foram suspensos ou cancelados. Em casa, em sua luxuosa cobertura com vista para Manhattan, Jackson vagava sem rumo, incapaz de encontrar um lugar onde se sentisse seguro. Cada notificação em seu celular era como um golpe de martelo em seu ego. Seus advogados, antes submissos e discretos, agora o encaravam com uma cautela gélida. Jackson, teremos que considerar um acordo, disse um deles, hesitante. A imprensa não vai esperar pela decisão do tribunal. Nova York inteira já está falando de você. Jackson sentiu a raiva crescer, mas era inútil. Nada que ele fizesse mudaria o fato de que a juíza Angela Carter havia virado o jogo contra ele com uma habilidade implacável. Ele queria humilhar uma mulher negra, pensando que sua riqueza o colocava acima de todos os outros, e agora estava à mercê do próprio sistema que desprezava. Enquanto isso, Angela continuou seu trabalho com a mesma dignidade e compostura.
A mídia a celebrou como um exemplo de justiça e integridade inabaláveis. Entrevistas foram publicadas aos montes, artigos detalharam sua frieza diante da arrogância de Jackson, e seu nome repercutiu por todo o país. Certa noite, Jackson recebeu um telefonema de seu contador. Jackson, seus principais bens estão sob investigação. Suas contas no exterior estão bloqueadas e vários sócios o denunciaram às autoridades financeiras. Ele se deixou cair na poltrona, verdadeiramente impotente pela primeira vez. Sua arrogância e presunção não lhe serviram para nada. Cada palavra que proferira no tribunal, cada gesto condescendente, agora voltava para assombrá-lo. Enquanto contemplava as luzes da cidade pela janela, ele finalmente compreendeu a magnitude de sua ruína, riqueza, poder, reputação. Tudo poderia desaparecer num instante diante da integridade e da justiça. Angela Carter não apenas vencera um processo, ela derrubara um império de suposta superioridade, deixando Jackson sozinho para enfrentar as consequências de sua própria arrogância. Naquela noite, Jackson Mitchell percebeu uma verdade que jamais poderia ter imaginado. O karma realmente existia e acabará de atingir o homem com uma precisão e intensidade que nenhum homem, por mais rico que fosse, poderia evitar. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno para Jackson Mitchell. Todos os cantos da cidade pareciam sussurrar sobre sua humilhação. As redes sociais foram inundadas de memes, vídeos e artigos detalhando sua queda. Hashtags como #JacksonHumiliated e #JusticeAngelaCarter viralizaram. Até mesmo seus antigos amigos e colegas evitaram contatá-lo, temendo serem associados à sua desgraça. Em casa, a cobertura, outrora símbolo de seu sucesso e arrogância, agora lhe parecia sufocante. As paredes, adornadas com pinturas e troféus caros, refletiam apenas o vazio de sua reputação. Ele se via sozinho, sem aliados, assistindo impotente à destruição gradual de tudo o que havia construído. Certa noite, enquanto assistia ao noticiário, ele viu Angela Carter dando uma palestra sobre justiça e integridade. Os jornalistas a questionavam sobre o processo que ela moveu contra Jackson Mitchell. Ela respondeu com calma e firmeza. Não se trata simplesmente de justiça contra um indivíduo. É uma demonstração de que a arrogância e o desprezo pelos outros sempre acabam se voltando contra eles. A verdadeira autoridade não vem do dinheiro nem do status social, mas da integridade e da honestidade. Aquelas palavras atingiram Jackson como um soco no estômago. Ele entendeu que sua ruína não era apenas material ou social, mas profundamente moral. Ele quisera humilhar uma mulher negra, pensando que sua riqueza e poder seriam suficientes, e fora esmagado pela única coisa que jamais conseguirá controlar: a justiça e a integridade. As investigações financeiras continuaram a revelar fraudes, manipulação e desfalque. Seus sócios o denunciaram oficialmente e vários processos judiciais foram instaurados contra ele. Cada audiência pública era uma nova humilhação, cada documento revelado, uma nova lição de humildade. No fim, Jackson Mitchell se viu em uma solidão gélida, confrontado por seus erros e pela arrogância que o levaram à ruína. Ele havia perdido tudo: seu poder, sua reputação, seus aliados. E a cada instante pensava em Angela Carter, a juíza negra que ele tentará menosprezar e que, com sua compostura e integridade, o obrigará a confrontar a si mesmo. O karma não apenas atingiu Jackson Mitchell, ele o humilhou, o destruiu e o forçou a confrontar a verdade que sempre ignorara. E naquele amargo silêncio, ele finalmente compreendeu que riqueza e arrogância jamais triunfarão sobre a justiça e a retidão.